queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós estudaremos a aula 35 de Língua Portuguesa para o 9º ano. E antes de nós iniciarmos a nossa aula, você vai precisar do seu caderno de língua portuguesa, a caneta, o lápis, a borracha e o apontador, para que você possa fazer as anotações necessárias e importantes. Porque o assunto da nossa aula de hoje, pessoal, será o estudo das orações subordinadas adjetivas. A gente já estudou um grupo de orações subordinadas chamadas de substantivas. E hoje, então, nós conheceremos as adjetivas. Muito bem. Os objetivos propostos para esta nossa aula são os seguintes: compreender o conceito de oração subordinada adjetiva e reconhecer o uso dos pronomes relativos nas orações subordinadas adjetivas. Então, foi por isso que a gente estudou nas duas aulas anteriores os pronomes relativos. Todos os exemplos que a professora deu nas duas aulas que falavam sobre pronomes relativos nada mais eram do que orações subordinadas adjetivas. Então, vamos lá. Uma oração subordinada adjetiva é aquela que possui valor e função de adjetivo, ou seja, que a ele equivale, ou seja, que equivale a um adjetivo. As orações, elas vêm introduzidas, portanto, por pronome relativo, e elas vão exercer a função de adjunto adnominal do termo antecedente. Vamos observar esse exemplo, esse primeiro exemplo que a professora colocou ali, ó. Esta foi uma redação bem sucedida. O que que nós temos na primeira parte ali? Esta foi uma redação. A redação é um substantivo, certo? O que que nós temos na segunda parte, ó? Bem sucedida. Bem-sucedida é um adjetivo, uma característica, uma qualidade lá da redação. Está caracterizando a redação. Esse adjetivo ele tem função de adjunto adnominal do substantivo redação, certo? Então, aqui ainda nós temos um período simples. Esta foi uma redação bem-sucedida. Eu não tenho dois verbos. Eu tenho apenas um, que é o verbo foi. Então, eu tenho um período simples, eu ainda não tenho oração subordinada. Ok, pessoal? Então, observem agora, né? O que vai acontecer. Muito bem. Então, veja lá. Perceba que a conexão entre a oração subordinada adjetiva e o termo da oração principal, que ela modifica, é feita pelo pronome relativo que. Além de conectar ou relacionar duas orações, o pronome relativo ele desempenha uma função sintática na oração subordinada, ou seja, ocupa o papel que seria exercido pelo termo que o antecede. Então, lá daquela frase anterior, a professora vai voltar um pouquinho aqui. Esta foi uma redação bem-sucedida. Veja como ficou. Esta foi uma redação que fez sucesso. Então, agora sim eu tenho um período composto. Eu tenho a oração principal, esta foi uma redação, e eu tenho a oração subordinada que fez sucesso. Tá lá o pronome relativo que está unindo, né, essas duas orações. Tem pronome relativo. Como é que eu sei que o que é pronome relativo? Lembra da dica? Tem que trocar por o qual, ou a qual, os quais ou as quais. Então, esta foi
uma redação a qual fez sucesso. Ah, então o que é pronome relativo. Então eu posso classificar essa oração como oração subordinada adjetiva. Ela exerce a função sintática de um adjetivo. Lá no período simples a gente tinha o adjetivo bem-sucedida. Bem-sucedida é igual que fez sucesso. Então eu chamo de oração por quê? Porque eu tive que colocar um verbo ali depois do que é o verbo fez. Para ser oração, tem que ter verbo. É subordinada porque ela está subordinada à oração principal e ela exerce uma função sintática de adjetivo. Então, temos aí, né, o primeiro exemplo de oração subordinada adjetiva. Muito bem, pessoal. Vale lembrar, então, né, como eu já falei, que é muito importante você fazer sempre, utilizar sempre esse recurso didático para reconhecer se o pronome relativo que é de fato um pronome relativo. Porque, como eu falei para vocês, o que tem outras funções também dentro, né, da nossa língua portuguesa. Ele pertence a outras classes gramaticais também. Então, a gente precisa ter certeza sempre, né? Então, olha lá, que tem o mesmo valor de o qual, a qual, os quais e as quais. Exemplo, refiro-me ao aluno que é estudioso. Essa mesma oração, ela é equivalente a refiro-me ao aluno o qual estuda, ou ainda o qual é estudioso. Eu não precisaria modificar ali a oração, tá? O termo estudioso poderia permanecer. Muito bem, então, eu coloquei bem grandão ali, né? Destaquei, porque isso você vai anotar certamente aí no seu caderno. Quando que for pronome relativo, ele equivale a o qual, a qual, os quais, as quais, tá? É fundamental que você não esqueça desta dica. Porque quando nós estudamos as orações subordinadas substantivas, o que mais apareceu nas substantivas foi a conjunção integrante que. Naquelas orações que era conjunção integrante, não era pronome relativo. Ele só é pronome relativo nas orações adjetivas. Certo, pessoal? Vamos adiante. Forma das orações subordinadas adjetivas. Então, quando elas são introduzidas por um pronome relativo e apresentam um verbo no modo indicativo ou subjuntivo, as orações subordinadas adjetivas vão ser chamadas de desenvolvidas. A gente já estudou também um pouquinho sobre orações reduzidas e desenvolvidas quando nós estudamos as subordinadas substantivas, certo? Então, a regrinha é a mesma, né? Tem que ter o pronome e o verbo tem que estar no indicativo ou no subjuntivo para que eu possa dizer que a oração é desenvolvida. Só que além das desenvolvidas, nós temos também as orações subordinadas adjetivas reduzidas. E as reduzidas, elas não serão introduzidas por pronome relativo, tá? Podem ser introduzidas por preposição, mas não pelo pronome relativo. E apresentam o verbo numa das formas nominais, aquelas que a gente já estudou também. Infinitivo, ar, er, ir, gerúndio, ando, endo, indo, ou particípio, ado, ato ou ido, né? Então, ou ainda ito, porque o verbo escrito, né, termina em ito. Então, não esqueçam das formas nominais que serão empregadas justamente nas orações reduzidas. Então, vejamos exemplos disso. Ele foi o primeiro aluno que se apresentou, tá?
Então, eu tenho ali, nesse primeiro período que eu li para vocês, eu tenho uma oração desenvolvida, né? Então, ó, no primeiro período, há uma oração subordinada adjetiva desenvolvida, que se apresentou. Ela está sendo introduzida pelo pronome relativo que e apresenta um verbo, que é o apresentou, né? Conjugado no tempo pretérito perfeito do modo indicativo. Ok, fechou com a regrinha. Tem que ter o pronome relativo, tem que ter verbo no indicativo ou no subjuntivo. Muito bem. Vamos ver o segundo, então, a segunda frase. Ele foi o primeiro aluno a se apresentar. Mudou o sentido? Não mudou, mas mudou a construção da frase. Então, agora eu passo a ter uma oração subordinada adjetiva reduzida de infinitivo, a se apresentar, tá? Por que ela é reduzida? Ó, foi-se embora o que? Não tenho mais o pronome relativo que. Muito bem. Eu tenho uma preposição. Lá na regrinha falava, pode ter preposição, que é o a. E o verbo apresentar está no infinitivo, porque ele termina em ar. E essa é a forma do infinitivo, certo? Então, a primeira é uma desenvolvida e a segunda é uma reduzida. Quando eu vou nomear essas orações, eu tenho que colocar todo esse nome grandão ali, né? Oração subordinada, adjetiva, desenvolvida. Ok. E a outra? Oração subordinada, adjetiva, reduzida de infinitivo. Nossa, parece nome de princesa, né? Muito bem, pessoal. Vejamos mais alguns exemplos, então, de orações subordinadas adjetivas desenvolvidas que estão no primeiro lado desta tabela, né? E do outro lado, as orações reduzidas, né? Como é que ela ficou reduzida? Então, vamos lá, ó. Oração desenvolvida, eu frisei ali, que é aquela com pronome relativo. E lá do outro lado, oração reduzida, sem pronome relativo e o verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Então, veja, vi a menina que chorava, como é que ficou? Vi a menina a chorar. Então, a chorar chama-se oração reduzida de infinitivo, porque chorar termina em ar. O outro exemplo, arrumou o quarto que a criança bagunçou, né? Oração desenvolvida, ó, que a criança bagunçou. Reduzindo essa oração, arrumou o quarto bagunçado pela criança. Então, o bagunçado é um verbo no modo aqui do particípio, ó, porque termina em ado, bagunçado, oração reduzida de particípio. O terceiro exemplo, assistir às atuações dos velhinhos que cantam. Que cantam é desenvolvida. Assistir às atuações dos velhinhos cantando. Ali eu tenho uma oração reduzida de gerúndio, porque termina em ando, em NDO. Então, aqui nessa tabela, a professora colocou um exemplo de cada uma das formas nominais do verbo, que são as reduzidas, né? Então, uma no infinitivo, chorar, uma no particípio, bagunçado, e uma no gerúndio, cantando, tá? Não pode esquecer das formas nominais, pessoal. Muito importante, a gente já estudou isso aí, né? Você deve ter anotado lá no seu caderno, inclusive, as formas nominais dos verbos. Então, é bem importante para que você saiba escrever uma oração desenvolvida e também uma oração reduzida, tá? E agora, então, orações subordinadas adjetivas. Aqui a professora preparou, assim, uma síntese, né? Só para a gente
saber, na verdade, o porquê, né, de cada um destes nomes aí e quais são as características principais, né, das orações subordinadas adjetivas. Então, grava lá, já anota no seu caderno, né? A gente já falou que é oração porque tem verbo, é subordinada porque ela está subordinada à oração principal e ela vai exercer uma função sintática, neste caso, adjetiva, porque exerce a função de um adjetivo, tá? E são aquelas que serão introduzidas por pronomes relativos. Quais são esses pronomes? Que, quem, o qual, onde, cujo, cuja e todas as suas variações. Podem ser desenvolvidas, que é quando tem o pronome relativo, ou podem ser reduzidas, que é sem o pronome relativo e com o verbo numa das 3 formas nominais. E agora uma novidade que eu não falei durante a aula, eu vou falar agora, porque a gente vai estudar na sequência na próxima aula. As orações subordinadas adjetivas, elas se classificam apenas de 2 formas. Então, elas se classificam em restritivas ou explicativas, que será o nosso próximo assunto. Então, quando a gente estudou as orações subordinadas substantivas, a gente tinha 6 tipos de orações substantivas, né? As adjetivas, então, é um pouquinho mais simples. Eu vou ter apenas 2 tipos de orações adjetivas. Ok, pessoal? Então, faz essas anotações finais aí no seu caderno, né? Que estão sintetizando a principal ideia sobre as orações subordinadas adjetivas. E depois que você terminar de fazer essa anotação, você vai para os exercícios, né? Chegou a hora de você colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu nesta aula de hoje sobre orações subordinadas adjetivas, desenvolvidas e reduzidas. Ok, pessoal? Muito obrigada, então, pela atenção de vocês e nos veremos com certeza nas próximas aulas. Até mais!